Fala pessoal, tudo bom? Sei que vocês estavam ansiosos aqui para entender um pouquinho. Eu tinha feito aquele vídeo mostrando a forma de utilização correta tanto do Radnac quanto do Kolbe Perfect Clean. E aí, agora a gente está aqui com o resultado do teste. Fiz o processo todo, rodei com o carro, reabasteci, fiz os cálculos, né? Quero que vocês vejam o vídeo aqui, né? Preste atenção, né, em todos os detalhes que eu fiz aqui do vídeo, mostrando o teste na prática e a gente partindo também para a aula de matemática aqui para entender financeiramente se vale ou não o produto, entender quais foram as percepções que eu tive após a utilização dele. Tá bom? Preparados? Então vamos lá que esse vídeo tá bem legal e deu um trabalhão. Pessoal, vamos lá então, tá? Tô aqui com o produto, beleza? Que é o que a gente vai fazer para testar. Peguei emprestado o biquinho lá da Kolbe, porque eu uso nele, depois eu deixo ele limpo, como vai ficar pelo menos umas 3 semanas sem usar, vai ficar limpinho. E estamos aqui com o carro desligado. Vou dar a primeira partida, já faz mais ou menos umas 3 horas que o carro está desligado, eu troquei o filtro de combustível hoje, tá? Então, vamos ligar o carro. Ele ligou. Quero que vocês prestem atenção aqui no contagiro, tá? Acabei de ligar o carro, certo? Ó, o contagiro ele tá mexendo, daqui a pouco ele estabiliza. E em paralelo, vamos olhando ali no computador de bordo, tá? O computador de bordo ele vai dizer o seguinte, ó, que eu rodei 3,9 km desde que eu abasteci, porque foi a distância do posto até a minha casa, tá? Consumiu meio litro, 7,2 foi a média nesse trajeto, né? A autonomia é essa, a distância e a média foi 14 km por hora, tá bom? Então tá aqui a média, você vê que rapidamente o ponteiro já começa a descer, ó, vou dar um zoomzinho aqui só para facilitar, ó. Rapidamente o ponteiro já começa a descer para chegar na temperatura, não, na rotação ideal, tá bom? Estamos com ele aqui, né? Essa é a situação do carro agora ligando, não acelerei nada, vou dar uma aceleradinha só para vocês verem, ó. Tá vendo? Pronto. Ok. O que eu vou fazer agora então? O processo normal. Vou pegar e vou desligar o carro e vou lá no tanque de combustível colocar o produto, tá bom? Então vamos lá. Vamos desligar aqui. E bora lá pro tanque. Pronto, pessoal, tô aqui no tanque. Então vamos lá, ó. Você vê que ele tá lacrado, a embalagem, tá? E a gente vai colocar. Por que esse bico aqui é importante? Porque você tem que empurrar essa tampa protetora para colocar sem derrubar produto em lugar nenhum, tá bom? Como eu tô com uma mão só aqui, eu vou ter que fazer um corte aqui da edição para mostrar para vocês com o bico já colocado. Então, mágica de edição, 3, 2, 1, vamos lá. Um ponto muito importante, tá, gente? Antes de você abrir, é importante você agitar bem o produto para garantir que ele está bem misturado, homogêneo e tal. Essa informação ela não tem aqui na embalagem, falando até onde eu sei, ó. Fala só para despejar o conteúdo. Mas, na dúvida, vamos agitar e deixar ele agitadinho, né, para fazer a troca. Então vamos lá. Mágica edição, agora sim. Tanana. Pronto. Olha só. Agora já estamos com o bico aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui dentro. Não vai dar para ver o líquido. Dá para ver o líquido, tá vendo? Então beleza, o que a gente vai fazer? Com muito cuidado, a gente vai colocar o bico, vai empurrar e quando for virar, já tem que estar já empurrado lá pra dentro. Então vamos tentar fazer isso, ó. Pronto, virou e aí você vai só ouvindo o barulho dele descendo, tá? Beleza, colocando ele aqui, esperando. Como você vai saber que já foi tudo? Pelo barulho da latinha. Não sei se o áudio dá pra pegar, eu acho que não. Mas estamos pondo o produto todo aqui. Tá? O processo é esse. Então você vai colocar, depois na hora de tirar também o mesmo cuidado na hora de pôr, para não derrubar nenhuma gota, tal, cair na pintura vai estragar a pintura do carro, né? E aí a gente vai ligar o carro de novo aqui para ver se na partida alguma coisa muda, tal. Eu imagino que não, porque você vai diluir o negócio em 50 litros de combustível, então não vai ter nenhum efeito imediato. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ligar o carro e eu já vou sair com ele e vou rodar mais ou menos uns 80 km. Então,
Com isso, já a gente vai dar para ir percebendo aquela média lá, como é que tá, se melhorou ou não. Tudo bem que eu vou pegar a estrada, então um pedaço de cidade ainda, depois estrada, se não tiver trânsito, né? Vamos ver. Chegou o final aqui? Ó, acho que chegou. Ó, não tem mais nada. Aí, ó, a gente vai puxar de volta. Puxou de volta. Cuidado para não virar e derrubar nada. Pronto. Item feito, tá? Lata vazia, né? E aí a gente vai pegar agora e vai... eu vou reaproveitar essa ponta, né? Porque é a ponta do outro produto, né? E a gente vai lá agora ligar o carro. Vamos lá então. Bem, pessoal, voltei aqui para dentro do carro, né? E vamos lá ligar o carro novamente. Pronto, liguei o carro novamente. Vamos se atentar a alguns detalhes aqui para a gente ver o quão idôneo é o processo, tá? A gente tem ali a quilometragem, ó, trocar o óleo tão recente que eu troquei, aqui ó, 113.200, aqui ó, 113.286, né, quilômetros. Esse é um dado importante, tá? E aí a gente vai pegar e vai, ó, consumo 0,5, né, consumo médio 6,8, e agora é andar com o carro e ver o que vai acontecer, ó, distância 3,9 km que eu tinha rodado, tá bom? Não vou desligar o carro, vou manter ele ligado e já vou sair e vamos dirigir e vamos ver o que acontece ao longo do trajeto, tá bom? Bora lá! Pessoal, vamos lá, ó. Já rondei aqui, ó, vamos ver como é que tá vendo, ó? Ponteirinho paradinho, temperatura no funcionamento normal. E aqui, ó, vamos ver aqui, ó, autonomia, distância 34 km, ou seja, já foi mais de 30 km, né? Quase 30 na verdade. Velocidade média. E aqui, ó, vamos lá, ó, 34 km, 2,7 litros, consumo 12,4. Eu não peguei muito trânsito, então tá numa média boa. Olha, tá funcionando bem. Não sei, assim, não percebi nada, pelo menos até o momento, nesses primeiros 30 km, eu não percebi nenhuma diferença. Ou para falar que eu não percebi nenhuma diferença, eu achei as retomadas um pouquinho mais lentas, mas pode ser só impressão, né? Vou desligar o ar-condicionado aqui, ó. Você vai ver quando eu desligo o ar, ele pode dar uma leve mexida no ponteiro. Mas você vê que ele dá uma mexida bem pontual, mas ponteiro, isso é o normal, tá vendo? Isso é o normal do carro ligado. Ponteiro ali fica parado, a rotação fica ali nos seus 900, 800 talvez, né? Esse é o esperado do carro, tá? Vou fazer o seguinte, vou dar uma olhada lá fora, ver se eu percebo alguma coisa saindo do escapamento. Vamos ver se tem alguma coisa. Fala, pessoal. Vamos mostrar agora o dia seguinte, ou seja, a gente fez o processo ontem, tá? Agora são 9h52, eu vou dar a primeira partida do carro. O que eu posso dizer? Ele dava uma pequena falhadinha, né, porque na primeira partida do dia. Vamos ver se faz alguma diferença. O teste, eu preciso fazer ele num horário bem cedo. Agora, como são quase 10 horas, já está quente o clima, né? Então eu acho que não vai fazer diferença, mas vamos fazer esse teste juntos, tá? Vou pisar aqui na embreagem e vou ligar o carro. Ligou, tá? As luzes que estão acesas são as luzes do cinto, porque eu estou parado, e do freio de mão, né? Aqui você vê a rotação do motor acima de 1000 giros e ela vai começar a descer, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui naquela coisa da transparência que eu falo para vocês sempre, né? Ó, 66 quilômetros que eu rodei, tá? Desde da troca, né? 63 na verdade, porque tinha 3 e pouquinho do item, ó. Consumiu 5 litros, fez uma média de 13,2, tá? Lembrando que eu rodei uma parte boa na estrada, né? E essa foi a distância. Você vê que, ó, tem, o ponteiro ele começa a descer, né? Ele vai oscilando um pouquinho, depois ele vai chegar até a temperatura. Não tô sentindo nada diferente no carro. Vou dar uma aceleradinha até os 2000 giros. E vou deixar reduzir. Qual que é um teste bom para fazer? Você vê que ele já está reduzindo ali para a rotação ideal, né? Eu vou tentar andar um pouquinho para frente, só para a gente ver se ele engasga, se acontece alguma coisa. Ó, não, normal. Então é isso. Assim, primeiro dia após ali a primeira realização, não vi soltar fumaça, não vi nada diferente do normal.
Vamos acompanhando. Vamos lá, pessoal. Agora, passados 5 dias usando o produto, vamos ver aqui, né, como vai ser a partida num dia frio, tá bom? Vou ligar o carro aqui. Primeiro eu vou ligar só o primeiro estágio, que eu quero mostrar para vocês a data, tá bom? E o horário, tá? Quanto tá dando a temperatura? 17 graus. Deixa eu baixar aqui só o ventilador, beleza. Vamos ligar o carro então. Ó, comportamento então, ele começa com a rotação mais alta, tá? Nível do óleo aqui, ó, tá correto, ó. Certo? Começa com a rotação mais alta e daqui a pouco ele vai começar a baixar a rotação, porque ele começa a esquentar o carro, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui quanto a gente já andou, tá? Ó, já consumiu, a consumo médio está em 9,2, que tá bom, então tá bem bom, né? A autonomia, a distância, ó, 163 km, ó, vamos olhar aqui no odômetro para a gente não ter dúvida aqui do teste, tá? 113 mil, ó, 165,3 km, tá? Consumo já foi 17,7 litros, estava com o tanque cheio, né? Então ali a gente pode dizer que geralmente dá tipo uns 20 litros a cada tracinho aqui, né? Quando você olha aqui, dá tipo 20 litros a cada tracinho desse, tá bom? E é isso. Vamos ver, vamos dar o primeiro toque no acelerador, que ó, você já viu que ele já tá em 1000 já, tá? Eu vou dar um toquezinho no acelerador para ver se ele engasga. Ou melhor, vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou engatar a primeira, tá? E vou soltar o freio de mão e vou dar um toquezinho no acelerador para andar com o carro. Ó, você vê que ele, tá bem estável. Isso é uma coisa que eu achei bem interessante, tá? Bem interessante mesmo, porque a primeira partida do dia, quando você ia sair, ele já dava uma engasgadinha de leve. Agora não tá falhando nada. Vamos continuar o teste. Vamos lá, pessoal, dar aqui mais uma atualizada nesse processo do teste que eu tô fazendo, tá? Então eu vou pegar aqui e vou ligar o carro. Eu já andei com o carro hoje, tá? Vim levar meu filho. Então assim, o que eu quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar a ventilação aqui. Beleza. Quanto eu já rodei? Ó, você vê que quanto tá de combustível, né? Vou ligar o flash aqui, tá? Então como é que tá o negócio? A gente tá aqui no seguinte cenário. Lembra que eu enchi o tanque e coloquei o produto. Eu já rodei 481 km, ó. Tá vendo? 481 km eu já rodei, tá? Já consumi 44,6 litros, né? Então você vê que ele tá ali quase na reserva, né? A média foi de 10,7, tá? E aí é período misto entre cidades e meio 50% cidade, 50% estrada, tá? E autonomia aqui de 101 km. Só que assim, eu vou abastecer o carro de novo, tá? Porque vou precisar rodar, tal, bastante, então eu vou abastecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e simplesmente abastecer de novo e rodar com esse tanque sem usar o outro produto da Kolbe. Então eu vou usar simplesmente mais um tanque, mas sem colocar nada de produto, tá bom? Como ainda tem aqui, ali os seus, vamos ver aqui quanto tem aqui, ó, se ele está falando aqui que ele tem 44, vamos dizer que tem ainda mais 15 litros de combustível no tanque. Então talvez o que eu faça seja o seguinte, em vez de rodar só um tanque, sem colocar sem produto nenhum e depois já colocar o produto da Kolbe, eu vou rodar acho que 2 tanques sem. E aí garante que se tiver qualquer tipo de resíduo ainda no tanque, ele já foi diluído bem, tá bom? Para não afetar o desempenho do produto. Legal? E aí, vamos lá que eu vou contar para vocês a minha percepção depois desse teste aqui, né, que rodou aqui, ó, vamos olhar a data aqui, ó, 6h43, ó, dia 9/12, tá bom? Então, vou aqui contar depois para vocês qual que é a minha percepção a respeito do uso do produto, tá bom? Vamos lá então que eu vou lá abastecer. Pessoal, acabei de chegar no posto, né? Então vamos lá. Preço do combustível, tá? 5,79, gasolina comum, é só o que eu coloco aqui. Horário aqui, ó, 6h50, mesmo dia. Vamos olhar de novo aqui os itens. 44,8 litros, tá? Vamos aqui, ó, 44,8 litros. Né? 10 de consumo, 10,7, instantâneo está parado, autonomia 99 km, distância 483,5, tá? Média 23 km por hora, tá? Quando eu vou trocar o óleo, só ano que vem, e aqui a mesma quilometragem andada e o consumo, legal?
Tô abastecendo, o que é um ponto interessante, tá? Nunca bate, é impressionante que nunca bate o consumo da bomba com o consumo do computador de bordo. Vamos ver quanto dá de diferença dessa vez. E aqui tá o consumo da bomba, tá vendo? 48, né? Cara, nunca bate, é impressionante. Mas a qualidade do combustível é boa, então o que eu posso fazer? Pode ter uma diferença entre o computador de bordo e a entrada aqui de combustível. Iniciando a gravação. Bem, pessoal, vocês viram aqui, né, o teste do aditivo Ragnac. Então, vocês viram todo o processo, como é que eu fiz para a realização desse teste. E agora a gente vai junto entender os resultados disso, tá bom? Então, vamos lá. Só para relembrar, para quem não viu o vídeo que eu explico ali o uso do produto, né, e o uso dos dois produtos, na verdade, né, que eu estou testando aqui o Ragnac e vou testar também o da Kolbe, tá? Então, esses são os critérios que eu utilizei aqui com base na experiência que eu tive, tá? Então, você tem o preço aqui de R$ 30,90, a quantidade dele de 500 ml, quanto ele trata por litro segundo a própria embalagem, quanto a embalagem é boa, né? E aí aqui, por que a nota 7, recapitulando rapidamente? Porque, por exemplo, ela não vem em cubico, igual a Kolbe vem em cubiquinho para você poder colocar o produto no tanque, tanto que eu usei o bico deles para fazer isso, né? As instruções da embalagem são bem detalhadas, é bem claro a forma de uso, um nota 9 porque eles não deixa claro se eu consigo usar para o modo corretivo ou para o modo preventivo, né? E aí eu entrei em contato por saque, né? pelo saque através do WhatsApp deles para poder entender, tirar várias dúvidas e tal. Tem pouco conteúdo online, então o conteúdo online é bem baixo, assim, então é uma nota inferior, e aí eu estou comparando sempre com outro produto, né? O atendimento, ele acontece, mas ele é um pouco lento, então por isso dessa nota. E a eficiência é o que a gente vai descobrir agora, finalmente, após realizar o teste ali. Lembrando que o teste, como eu comentei no outro vídeo, o teste ele consiste em seguir exatamente o que está no rótulo, ou seja, nenhuma invenção. No caso do Ragnac, você enche o tanque, né? Coloca o produto todo e roda. Simplesmente assim, tanto para o modo preventivo quanto para o corretivo, tá? Vamos lá. E aí, vamos entender de novo qual que é o cenário antes do teste. Antes do teste, o carro não tem nenhum problema no motor. Tá? Nada que você vê alguns vídeos do pessoal usando que está tudo carbonizado, esse tipo de coisa. Cara, não tem nada disso no carro, ou pelo menos não traz nenhum sintoma, né? Lembrando que eu usei acho que uma vez um aditivo daqueles Bardal normal, né? Uma ou duas vezes nesses 14 anos. Tá? Sempre abasteço com gasolina comum. Devo ter usado álcool também umas 2, 3 vezes na vida. E eu posso garantir que eu abasteço no mesmo posto já faço uns 10 anos, tá? Ou mais. Vamos lá. Qual que é o ciclo de consumo com gasolina comum? Né? Na casa dos 8,5, né? Na cidade, e na estrada chega nos 13 km por litro. Claro que existem outliers ali, existem momentos em que ele faz mais, então ele já chegou a fazer quase 17 km por litro. Ah, Léo, como que isso acontece? Se você abastece o carro e pega a estrada, né, lá, sem pegar trânsito até chegar na rodovia, vai na rodovia, e na rodovia você andando ali tranquilo, na casa ali dos seus 100 km por hora, né, com o ar ligado, lembrando que esses consumos que eu estou mostrando aqui são com o ar ligado, tá? Ele vai performar mais, tá? O problema é que em âmbito misto, que é o que eu uso morando em São Paulo capital, pega-se muito trânsito, tá bom? Outra coisa, o que a gente tinha ali de cenário que me motivou a tentar usar esses carinhas, né? O aditivo, né? Foi exatamente o cenário que a gente tinha uma eventual queda na rotação do motor na primeira partida do dia. Ou seja, imagine o seguinte, quando você chegava no seu carro de manhã cedinho, antes das 7 da manhã, e dava a primeira partida, quando você apertava o acelerador, você via que a rotação dava uma quedinha. Então, se ela estava em 1000, que é o ponto normal de utilização, né, de rotação do carro, quando ele já está quente, cai ali para uns 800, 900. Quando você dava uma aceleradinha, você via que ele descia até uns, sei lá, 700, descia até uns 500. O carro chegava a morrer? Não chegava a morrer. Tá? E aí, quanto tempo durava isso? Uns 200 metros. O tempo de sair da garagem, dar a volta no quarteirão, já resolvia o problema. Tá?
E foi feita a troca da válvula termostática, tá? Então, porque ela estava travada e aí eu percebi que aí sim, com a válvula com defeito, você tinha um problema mais evidente, né? Mas o problema era a válvula. Então, feita a troca, o cenário que se consolidou foi esse que eu estou passando para vocês, tá bom? Show! Mas chega de enrolação, vamos lá entender um pouquinho todo o processo e agora a gente vai brincar muito de matemática, tá? Então prestem atenção, tira o 2x do vídeo aí, porque você precisa entender o cálculo, porque esse cálculo é baseado no meu carro. Você vai precisar fazer para o seu, tá bom? Vamos lá. Como que a gente faz o cálculo de consumo médio? E isso vale para qualquer carro. Você pega quanto percorreu, né, a distância ali no odômetro que percorreu, né, divide pela quantidade de litros que o consumidor... E aí a gente tem duas quantidades de litros, a do computador de bordo, tá? E isso vai te dar o quilômetro por litro, certo? Quantidade de quilômetros dividido pela quantidade de litros consumido é igual a quilômetros por litro pelo computador de bordo. Só que vocês viram, né, que na bomba e no computador dá diferença. Então vamos fazer o cálculo também considerando a mesma distância, só que dividindo pela quantidade de litros que foi reabastecido. E aí você tem este cenário aqui, tá? Então o que a gente está falando? Que a gente tem uma diferença de 700 metros, né? 0,7 km por litro, né? De diferença entre o que o computador de bordo me informa e o que o cálculo usando a bomba me informa, tá? Nessa situação, nesse abastecimento, isso pode variar, tá bom? Então por isso que você precisa entender esse cálculo. Legal. Agora, vamos entender o custo do abastecimento. Se a gente pega o valor da gasolina comum, tá? Que é o combustível que a gente está usando, né? O valor por litro, e multiplica pela quantidade de litros, né, no reabastecimento, a gente tem aqui o valor que foi gasto para abastecer, sem o produto, tá? Sem o Radinac. Só que, como que eu faço para saber também o custo com o Radinac? Eu simplesmente somo o preço do produto e aí eu tenho o meu custo total aqui, 310,55, que é o abastecimento na bomba, e aí eu estou considerando aqui os litros da bomba, tá? E não o que o computador de bordo informou, né? E o preço do produto, então 310. Só para a gente ter essa noção de quanto custou esse tanque de combustível, né? E aqui a gente está falando do tanque de combustível com o produto e depois do tanque de combustível sem o produto, tá? Porque o teste, ele seguindo a orientação do produto, eu abasteci o tanque, enchi o tanque, coloquei o produto, ou seja, meu custo foi esse, tá? Se a gente tivesse colocado a mesma quantidade aqui, tá? Eu não vou lembrar a quantidade de litros ali. Mas quando eu fui lá para reabastecer, após consumir a maior parte do combustível, né? E aí ele deu isso aqui. Legal? Beleza, temos esse dado. Agora, pessoal, a gente precisa entender o seguinte. Vamos pegar a embalagem aqui, ó, restaura a potência e diminui o consumo de combustível. Vamos entender se isso aconteceu? Qual foi o consumo de combustível com o uso do Radinac? Foi de 10,7 km por litro, tá? Lembrando que é sempre o seguinte, né, gente? O ideal seria que a gente rodasse um tanque inteiro no mesmo perfil, no mesmo cenário, no mesmo contexto, tudo certinho. Então tem ali um nível de variação, tá? Porque você pega trânsito um dia mais, outro dia menos, roda mais, roda menos, né? Então tem ali alguma margem. O que é importante lembrar? Que aqui existe uma diferença de 0,7 km por litro entre o computador de bordo e a bomba de combustível. Como eu vou usar como referência, né? Vou subtrair aqui os 8,5, que é o uso do consumo médio pelo computador de bordo, ou seja, vamos usar o computador de bordo nos dois cenários, tá? Sem o uso do Radinac, a gente entende, né, subtrair um pelo outro, que tem uma diferença, tem um ganho, né, de 2,2 km por litro, certo? Então, se a gente olhar e perguntar assim, Léo, o Radinac, ele reduz, né, ele diminui o consumo de combustível? A resposta é sim, ele reduz a quantidade de combustível, sim. Em 2,2 aqui nessa média, ele teve ali uma eficiência, né, gerando essa redução, tá? Mas aí a gente precisa fazer uma pergunta. Tá, mas isso vale a pena, né? Por que eu vou fazer essa pergunta? Neste cenário que eu fiz aqui, são muitas variáveis que a gente precisa analisar,
tá? Então não dá para ser assim dizer, ah não, 100% dos casos isso vai ou não acontecer, tá? Vou mostrar para vocês o porquê. Porque é o seguinte, vale a pena pagar R$ 30,90, né, pelo produto, né? Vamos fazer o cálculo matemático. Então, agora eu vou fazer com um cálculo menor aqui, e aí eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque o processo é um processo mais chatinho de matemática, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai calcular é a distância percorrida com um tanque cheio, né? Então, eu pego os 44,8 litros, multiplico por 8,5, né, que é a média, né, sem o produto, sem o aditivo, e ele roda 380,8 km. Tá? Depois eu faço o mesmo cálculo, só que agora com o aditivo. Então eu pego os mesmos 44,8 litros e multiplico por 10,7, que dá 479 litros. Tá? Ou seja, você roda mais. Né? E é claro, porque afinal de contas você tinha aquela diferença de 2,2 km por litro a mais. Tá? Legal. Aí você vai ver o seguinte, você vai subtrair a distância com o aditivo, subtrai da distância sem o aditivo. E deu aqui 98,6 km de diferença. Ou seja, significa o seguinte, neste cenário que eu fiz, no momento em que eu usei o Radinac, eu rodo 98,56 km a mais com ele. Tá? Legal. E aí, o que a gente precisa fazer o cálculo agora? A gente vai lá e faz o cálculo seguinte. Essa distância percorrida, né, a distância total aqui, vezes os 10,7 km por litro, que é a versão do computador de bordo, dá um total de 44,8 litros, certo? Enquanto, se você, para fazer o mesmo percurso, os mesmos 479 quilômetros, vezes 8,5 dá 56 litros, ou seja, você gasta mais, tá? O que faz total sentido, tá, gente? Porque se eu faço o cálculo aqui e eu rodo mais, né? Para eu rodar essa mesma quantidade, eu vou gastar mais litros, tá bom? Por que você faz todos esses cálculos? Basicamente porque você vai tirar a diferença em litros, tá? Então você vai tirar a diferença em litros do tanque sem, né, aditivo com o tanque com aditivo, que dá 11,59 litros. Legal? Tranquilo? Ninguém se perdeu? Tá? Qualquer coisa, volta o vídeo e vai passo a passo, porque parece bobagem, mas assim, a ordem do cálculo faz diferença, né? Para você poder usar, principalmente a regra básica você tem que calcular as mesmas unidades, as mesmas medidas, tá bom? Legal. E aí, o que isso quer dizer? Que, quanto eu economizo? Se eu pego esses 11 litros e multiplico pelo valor do litro, dá uma economia de aproximadamente R$ 67,14. Então, o que dá para a gente perceber aqui? Que isso, os 67,14 de economia, né, no uso do Radinac, sim, existe uma economia de combustível então. Né? A embalagem, ela diz a verdade, existe nesse cenário. Tá? Ah, Léo, mas você está fazendo esse cálculo aqui considerando os 10,7 né, os 10,7 km por litro, né, com aditivo. Mas se você calculou na bomba, foi só 10. Beleza, não tem problema. Então, se a gente calcula com 10, a gente tem ali 47,76. Tá? Então, essa é a diferença ali. Então, vamos sempre para a gente trabalhar com o máximo nível de realidade possível. Tá? Por que eu fiz aqui? Né, com esse valor, porque eu estou considerando o cálculo da bomba, o cálculo do computador de bordo. Né? Então eu tenho que usar computador de bordo versus computador de bordo, ou usar bomba versus bomba. Né? Tá? Legal, então o produto de fato ele gerou uma economia de 2,2 km por litro, né? E em dinheiro, né, em reais, a gente tem essa economia de 67,14, tendo em vista que o produto custa 30, né? A economia paga, né? Ela paga o produto. Então, vamos entender agora um pouquinho, a gente entendeu aqui agora a parte matemática, certo? Que é aquilo que eu consigo provar para vocês, que eu consigo mostrar numericamente e que eu consigo aqui ensinar para vocês como é que você também faz esse mesmo cálculo para chegar no resultado, tá bom? Agora, vamos então para o cenário, né, para as minhas considerações finais após a realização desse teste. Tá?
Existe eficiência no produto? Sim, existe eficiência no produto. Tá? Algumas coisas são eu consigo comprovar que essa questão financeira, matemática, quilômetro por litro, esse tipo de coisa é possível comparar sem gerar nenhum tipo de dúvida, né? Mas tem algumas coisas que aí são sensações. E aí as sensações vocês vão precisar confiar em mim, né? E entender o cenário que é o cenário do funério, as condições do funério e aquilo que eu tinha. Eu mostrei para vocês ali no início qual que era o cenário, ou seja, o motor não falhava, ele tinha uma quedinha na primeira partida ele tinha uma quedinha de rotação e tal, né? Mas não chegava a morrer, não fazia fumaça, não tinha nada disso, tá? Então, o que eu posso dizer como consideração final aqui, depois de realizar todo esse teste, né? Tudo isso que vocês viram aqui no vídeo, né? A primeira coisa é, o produto, no meu caso, ele se pagou. Por que eu digo no meu caso? Porque simplesmente se você diminuir 1 km por litro no rendimento, já não se paga mais, entendeu? Então, se ele, em vez de fazer 10,7, né, ou se o seu carro, ao invés de fazer 8,5, fizer 9,5, né, já não vai se pagar. Você tem que fazer a conta. Por isso que a conta, eu quis mostrar a conta aqui no detalhe para vocês. Tá? A segunda coisa, ele houve sim uma melhora na primeira partida. Então, quando você faz a primeira partida no dia frio, né, você percebe que ele não precisa jogar a rotação tão alta, ele não precisa... A rotação, na verdade, até a rotação não é muito problema na parte alta, mas o problema é na redução dela. Então, ela não cai tanto, ele rapidamente chega ali nos 1000 RPM e depois reduz para os 800, 900 RPM. Tá? Houve uma melhora abaixo dos 1500 RPM. Para quem já viu meus vídeos, sabe que eu ensino como é que faz para você dirigir da forma mais econômica possível. Tá? E parte dela é você ter o pezinho leve, bem leve, você só encosta no acelerador, você não pisa no acelerador. Né? E aí, nessa primeira saída do carro durante o dia, o que eu percebi? Ele fica bem mais estável, né? Bem mais forte, vamos chamar assim, né? Na rotação baixa. Então você vai lá, ligou, acabou de ligar o carro, engatou a primeira, saiu, bateu ali seus 2000 RPM, você engata a segunda, né? E isso você está rodando a menos de 10 km por hora, você está na garagem ainda, né? Você engata a segunda, a rotação vai cair lá para os 800, ele não fica falhando, sabe? Oscilando. Então ele teve uma melhora assim na rotação baixa, isso eu percebi, tá? O que aconteceu depois que eu rodei o tanque e fui lá e abasteci sem nada, só o combustível puro? Os sintomas originais, eles retornaram, né? Mas eles retornaram mais leves. Então, você vê que teve alguma melhora, não é milagre, mas ela teve uma melhora sim. Né? Então, você sente que teve ali alguma coisa. Ah, Léo, pode ser que vale a pena você continuar usando o produto a cada abastecimento? O que eu posso dizer para vocês? Financeiramente, você não está perdendo dinheiro. Você não está colocando combustível e gastando os R$30,90 do produto. E aí, claro, dependendo do quanto você paga pelo produto, tem que calcular para você chegar nessa conclusão. Né? Mas, aquilo que o pessoal indica na embalagem, que o ideal é você usar o produto a cada abastecimento depois, para fazer a manutenção, financeiramente não faz diferença. Então, não quer dizer que eu estou gastando a mais. Né? Dá aquela impressão, estou gastando mais o tanque mais R$30, isso é ruim. Não foi o que aconteceu comigo nesse teste. Tá? Então, qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é que vale a pena você fazer o teste. Vale a pena você ir lá, comprar o produto, fazer o teste da forma que eu explico detalhadamente. Eu tenho esses dois vídeos, né? Tem esse vídeo que é o resultado e tem outro vídeo que eu explico como é que usa cada produto. Né? Então, no caso do Radinac, minha opinião vale a pena você fazer o teste. Ele vai fazer um milagre, né? Seu carro vai dobrar o consumo a redução do consumo de combustível, vai ficar ultra potente, vai ser uma mil maravilhas? Eu não acho que isso vai acontecer. Mas também, ao mesmo tempo, não vai ser aquela coisa, gastei R$30, não vi diferença nenhuma e fui enganado, entre aspas. Não, o produto faz o que ele se propõe. Né? Então, é uma questão que vai precisar testar, porque são muitas variáveis envolvidas. Preço de combustível, situação do seu carro, forma que você dirige, tudo que está relacionado a isso, tá bom?
Legal? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que deu para ter entendido o cálculo no detalhe. Se não deu para entender, você pode olhar o vídeo com calma, refazer com base nos seus números. E aí queria ouvir de vocês, quem usou o produto e fizer essa metodologia que eu mostrei aqui, queria muito saber como é que se comportou no carro de vocês. Independente se for no Megane ou não, né? Mas eu queria entender qual foi o que vocês tiveram, né, de resultado. Tá bom? É isso aí, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que daqui 2 tanques, né? Eu já estou no primeiro tanque sem o produto, daqui mais um tanque sem produto, eu vou testar o Kolbe, né? O Perfect Clean da Kolbe e vamos ver como que é o resultado. Mesma metodologia e vamos ver o que acontece, tá bom? É isso aí, pessoal. Abraço e até o próximo vídeo.